as consequências são as mais danosas possíveis para o trabalhador. Eu estava explicando numa entrevista recente que o trabalhador ele perde na reforma trabalhista e isso existe um reflexo na previdenciária também. Porque a partir do momento que é colocado para o trabalhador um contrato intermitente, uma jornada intermitente, ele passa a trabalhar menos, ele passa a trabalhar menos dias, por exemplo. E aí, com esse trabalho a menor, ele deixa de ter um contrato por prazo indeterminado, por exemplo, e ele passa a ter um contrato por prazo determinado ou até mesmo, vamos dizer, um bico legalizado. E como é que ele vai fazer para implementar o tempo de aposentadoria? Hoje o tempo de aposentadoria, que eles estão querendo colocar, seria de 40 anos. 40 anos dá em torno de 14.600 dias de trabalho. E eles precisariam desse tempo. E aí você precarizando essa relação, não deixando haver um contrato por prazo indeterminado, não vai haver recolhimento. E além do mais, o recolhimento vai ser sobre o salário mínimo hora. Ou seja, pode ser que o valor que ele venha a receber na aposentadoria seja menor, inclusive, do que o valor que ele teria direito se ele tivesse um contrato por prazo indeterminado. Então, todas essas formas, todos esses contratos na precarização, nessa flexibilização, nessa modernidade alegada, vai prejudicar o trabalhador. Então, o prejuízo para o trabalhador é enorme, muito grande mesmo. E o que está, assim, do ponto de vista de vocês, o que pode ser feito, O que, de repente, qual seria a alternativa para não deixar isso acontecer? Essa reforma não deveria ser feita desta forma, deveria haver um maior diálogo com a sociedade, deveria sentar efetivamente para haver um debate. Não houve esse debate, essas audiências públicas que foram realizadas, da qual a ANPT também participou, o Ministério Público do Trabalho, o próprio Procurador-Geral do Trabalho, foi a primeira audiência. Eles deixaram acontecer essas audiências, mas, de fato, não aproveitaram nada, não discutiram, não absorveram, muito pelo contrário. O projeto inicial eram 3 pontos. Hoje, existem 130 artigos sendo modificados. E esses artigos, eles pegaram vários projetos de lei, existiam 60 projetos de lei no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, e eles pegaram, pensaram todos esses projetos, os mais danosos possíveis ao trabalhador, e colocaram na reforma, implementaram na reforma. Uma reforma que não vem para favorecer em nada o trabalhador, somente retirar direitos e não gera empregos. É importante colocar isso, que ao contrário do que está sendo alegado, essa reforma ela não gera nenhum emprego. Muito pelo contrário, a gente tem uma experiência que houve com a ação da McDonald's, que existia jornada intermitente e fizemos um estudo, e esse estudo ele é público. Esse estudo foi feito no seguinte sentido: quando houve o acordo judicial com a McDonald's para acabar com a jornada intermitente, 3 meses depois havia uma contratação maior de trabalhador, ou seja, isso significa que com a jornada intermitente existe uma redução de quadro e não um aumento de quadro. Então, isso é importante dizer, que essa reforma ela não gera emprego. Teria alguma coisa que você gostaria de adicionar, que eu não toquei no assunto? Sim, só que o que gera emprego? Qual seria a solução para gerar emprego? Isso é uma questão econômica. A partir do momento que o governo, se ele fosse um governo sério, que fizesse uma reforma tributária, que aí desonerasse um pouco as empresas, efetivamente investisse em estrutura, educação, transporte, rodovias, que efetivamente facilitasse, diminuísse o custo do empregador, isso sim. Mas a retirada de direitos por si só, ela não gera empregos.